Bem, galera, vamos analisar agora como nós podemos representar em forma de gráfico, né, a propriedade coligativa da nossa ebullioscopia e da nossa crioscopia que nós vimos na aula de hoje, ok? Bem, primeiramente com relação à nossa ebullioscopia. Galera, lembre-se sempre do conceito. Qual é o conceito da ebullioscopia? Né? Então, é o aumento da temperatura de ebulição, né, de um solvente pela adição de um soluto. Tudo bem? Então, não se esqueça do conceito, ok? Então, significa que a partir do momento em que eu pegar uma solução, né, e eu adicionar a essa solução um determinado soluto, né, a minha solução no final, né, vai ter uma temperatura de ebulição, né, maior. Beleza? Isso é um ponto importante, não pode esquecer. Então, olha só, como é que a gente pode representar isso em forma de gráfico? Se eu for colocar uma pressão externa constante, né, que é a nossa pressão atmosférica, por exemplo, eu vou ter aqui uma forma de curva, e eu vou ter aqui neste ponto, né, nessa pressão atmosférica, a gente viu que a pressão atmosférica tem um efeito absolutamente muito interessante na sua temperatura de ebulição, né? Quanto menor a pressão atmosférica, né, menor também vai ser a temperatura de ebulição, no final das contas. Quanto maior a pressão atmosférica, maior a temperatura de ebulição. Isso faz todo sentido, né? Porque se eu tiver aqui uma menor pressão externa, uma menor pressão atmosférica, a temperatura de ebulição vai ser menor. Agora, se eu tiver uma pressão atmosférica muito alta, a temperatura de ebulição vai ser bem grande também. Tudo bem? Mas vamos lá. Isso a gente viu na aula passada, mas vendo especificamente com relação à ebullioscopia, né? Se nós pegarmos aqui uma pressão fixa na nossa pressão atmosférica, né? Por exemplo, aqui um ATM, nós vemos que você tem uma temperatura de ebulição padrão. A partir do momento que você tem uma solução, ou seja, que você adicionou um soluto a um determinado solvente, você observa que essa curva é deslocada para a sua direita. Concorda comigo? E isso significa que se você é deslocado para a direita, a sua temperatura de ebulição posteriormente, ou seja, sua temperatura de ebulição na sua solução, é maior, né? E nós teremos aqui nosso ΔTE, nossa variação da temperatura de ebulição, onde ela aumentou, né? Onde aqui no nosso eixo Y, quanto mais para a direita você está, maior a temperatura. Tudo bem? Então, em forma de gráfico, nós representamos com essa curva e ao adicionar uma solução, adicionar um soluto, formando uma solução, né, essa curva é deslocada para a direita, tudo bem? É assim que a gente vai reconhecer quando é um gráfico de ebullioscopia. O próximo gráfico é um gráfico de crioscopia, né? E é o mesmo princípio, só que em vez de você deslocar para a direita, você vai deslocar para a sua esquerda, tudo bem? Onde aqui, a uma dada pressão externa constante, né, eu vou ter minha temperatura de ebulição do seu solvente, né, do seu líquido puro, que vai ser T0. Por exemplo, a água aqui seria 0 graus Celsius, tudo bem? Agora, a partir do momento que eu formei uma solução, que eu adicionei um soluto a um solvente, né, formando então a minha solução, eu desloquei essa reta, essa curva, mais para a esquerda. Tudo bem? Então significa que a minha temperatura de congelamento aqui é menor. Por quê? Porque nesse meu eixo Y aqui da temperatura, desculpa, no meu eixo X da temperatura, né? Quanto mais para a esquerda eu estou, menor é a temperatura. E faz todo sentido. Por quê? Porque a crioscopia ela é a diminuição da temperatura de congelamento pela adição de um soluto não volátil. Então você percebe que você vai ter um ΔTC aqui, que é uma variação da temperatura de congelamento, onde essa temperatura final ficou menor do que a temperatura inicial. Tudo bem? Então você vai ver essa curva ou essa reta sendo deslocada para a esquerda, diferentemente da temperatura de ebulição, né, do gráfico de ebulição que a gente viu logo atrás, né, que é esse cara aqui, que foi deslocado para a direita. Tudo bem? Então é assim que a gente vai conseguir reconhecer quando é cada caso, quando é gráficos de cada dois tipos dessas propriedades coligativas. Tudo bem? Então é assim que a gente representa essas propriedades coligativas de ebullioscopia e crioscopia na forma de gráfico. Tudo bem? Muito obrigado e até a próxima aula.